Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindo mais um Coração de Vez com a Thay, uma live você dá risada e reflete um pouco sobre cada dorama. E hoje eu vim trazer um dorama, como prometido semana passada. Esse dorama é Fobia do Amor, tá? O elenco tá aqui. E eu me pergunto o que de acha eu fui fazer aqui, sabe? Sinceramente, esse negócio, esse dorama, ele me lembrou Namorado por Assinatura. Porque aqui ela também cria um aplicativo de namoro, basicamente, onde a pessoa cria, né, ali o seu namorado ou namorada e você pode ter, né, um namoro perfeito, sabe? Uma coisa que nunca muda, que é sempre igual, podemos dizer assim, o amor, né? Porque a gente sabe que o amor, ele é... Muitas vezes você começa a namorar com alguém, mas muitas vezes aquela pessoa te faz sofrer, ou então você faz ela sofrer, ou alguma coisa acontece e vocês têm que se separar mesmo se gostando muito e tal. Então aqui ela cria esse aplicativo, né? Que basicamente o amor continua igual, não muda. Aquela pessoa vai te amar pro resto da vida dela, né? E você, talvez a mesma coisa, porque ele é um aplicativo de IA, então talvez ele te ame realmente pro resto da vida. Agora você já não se sabe, né? Porque se o relacionamento não é mutável, no caso, deveria ser dos dois lados, né? Ali, aquilo é para as pessoas que cansaram de sofrer, não querem mais sofrer no relacionamento ou qualquer coisa que seja, né? Vão lá e fazem essa pessoa e ali se relacionam com ela ou criam uma amizade ou isso aqui. É para aquele aplicativo que ela criou, né? E então ela conhece um escritor que também não é muito assim, né? Ele é bonito, mas também ele não escreve há mais de 3 anos. Ele, na verdade, é um escritor, mas meio que virou influenciador. E é o tanto que quando começa o dorama, começa na reunião dela e logo depois vai para um evento de autógrafos dele, né? E tudo bem, todo escritor famoso, né, tem os seus momentos ali de autógrafo e tal, tem seus fãs e tal, isso e aquilo. Mas no caso dele, não era por conta do livro, basicamente, era por conta da aparência que ele tinha, sabe? Que ele tinha, não, que ele tem, né? Tinha photocard dele, caneca, e meio monte de coisa, várias fãs assim, falando que comprou não sei quantos livros dele, isso e aquilo. Podia ter gente ali que realmente gostava dos livros dele? Podia. Mas eu acho que ele tinha mais gente que tava ali pela aparência dele do que pelos livros dele de verdade. Talvez tinha gente ali que nem soubesse não, que nem gostava de ler, né? Então, muitas especulações viravam, ele é escritor ou ele é influencer, né? E aquilo me pegou também um pouco, porque quando ele tá saindo de lá, né, ele escuta alguém conversando, falando, eu também tô com saudade de você, não sei o que, eu vim aqui pra ver meu namorado, isso e aquilo. Aí, beleza. Quando ela falou isso, eu falei, eita, é a namorada dele. Dito e feito, era a namorada dele. Meu Deus do céu, ela tá traindo ele, né? E não, e ela começou, eu não tô te traindo, não sei o que, deixa eu explicar isso e aquilo. Eu falei, amiga, como é que você vai explicar um negócio desse? Você tava conversando com outro cara aqui agora. E aí eles levaram essa briga, né? E meio que ela chegou e tava ali, a Yeonbi, ela tem uma coisa que é simples. Ela termina tudo em 1 hora. Porque depois de 1 hora, basicamente ela tem uma crise e desmaia. E eu fiquei olhando aquilo, sabe? E meio que quando ela invadiu o carro do Son-ho, que eu descobri isso. Porque ela tá apressada, porque o tempo dela tá acabando. O Son-ho e a namorada tá meio que... A namorada tá indo atrás dele ali pra tentar explicar, não sei o quê. E ali... ela acaba indo, mas ele, quando chega no estacionamento ali, né, tem o carro. E, por incrível que pareça, o carro dos dois é igual.
Aí na hora que eles estão andando, ela aperta o negócio e ela também correndo, que o horário dela já tá acabando, ele também aperta, só que ela bate nele e a chave dele vai parar debaixo do carro. E naquele momento eu ainda não tinha entendido que o carro era dele. Eu só consegui entender quando ela saiu do carro, depois que ela se acalmou, que ela saiu do carro e pediu desculpa pra ele por ter entrado no carro dele, que ela confundiu. E eu, a todo momento que ele tava tentando pegar a chave debaixo do carro, eu falei, moço, pelo amor de Deus, cuidado, porque se ela ligar esse carro, ela passa por cima de você. E aí agora acabou. Acabou o amor aqui, né? Se um dia fosse de criar, não vai criar mais. Então, só que o carro era dele, né? Então ela não tinha como sair com o carro dele, porque a chave tava com ele. Aliás, nem com ele, né? Que a chave tava debaixo do carro. Mas, beleza, seguindo pra frente, né? A gente vê depois que ele conversa com a namorada dele e ali, quando ele atende o celular, ele descobre que esse cara que ela tá traindo ele é esse aplicativo, né? De namoro, podemos dizer assim. Eu olhei, eu não sei o que é pior. Se é você ser traído por alguém de verdade ou se é você ser traído por um aplicativo. Porque, meu Deus do céu, e aí ela fala que ela tava se sentindo sozinha, que assim, 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 que assim, assim, assado. Eu olhei pra ela e falei, sim, minha amiga, eu entendo o seu sentimento de você estar se sentindo sozinha. Mas eu acho que era uma coisa que você deveria ter conversado com ele, né? Porque por mais que isso não seja de verdade, é meio que, eu não sei, o que vocês acham? É uma traição? Pra mim, eu vou dizer a verdade, eu não sei se eu gostaria. Ela, mas aí, tá vendo? Era isso que eu tava tentando falar. Quando eu falei que eu não te traí, eu realmente não te traí. Você não traiu na prática. Não muda o fato de que, tipo, tava fazendo algo escondido dele. E fazer algo escondido do seu parceiro já é meio que uma traição, né? Então, vamos combinar aqui que também não estava certo o que você fez. E venhamos e convenhamos que, por mais que não fosse uma pessoa real, foi sim um tipo de traição. E mesmo assim, ele não quis saber, ele simplesmente terminou com ela, né? Então, ali ela falou umas coisas pra ele que, na verdade, não era ela que estava fugindo de nada, era ele que fugia, né, de confronto com ela, que ele era covarde, isso e aquilo. Eu falei, eu não posso julgar muito porque eu não conheço ele ainda, né? Quando eu conhecer ele melhor, aí eu vou julgar ele. Mas por enquanto, eu vou só escutar as suas palavras e dizer, ok, tá? Aquilo tocou ele profundamente e fez ele pensar melhor, né? Então, mais tarde, ele ia ter uma meio que uma entrevista online sobre o novo livro e tal, alguma coisa assim. E beleza. Quando chegou na entrevista, esse homem me lança. Antes de qualquer coisa, eu quero falar para os fãs. Eu estou me aposentando. Eu falei, oi? Como assim? Mas ele estava se aposentando da carreira dele como influenciador, podemos dizer assim, sabe? Porque ele não queria mais aquilo. Ele não queria mais ser tratado daquele jeito. Porque, sinceramente, eu até concordei com ele daquele ponto ali. E ele queria voltar a escrever. O irmão dele, o irmão gêmeo dele, não ficou meio assim com o que ele quis dizer, porque ele já não escrevia mais de 3 anos, né? Ele não conseguia simplesmente escrever, a namorada dele falou isso pra ele também. Mas eu vou dizer pra vocês, escrever não é fácil, tá? Não é uma coisa assim que, nossa, todo escritor tem facilidade de escrever. Não, é difícil. Esse livro que você pega hoje, que você lê, que às vezes você não dá nem tanta importância, foi muito difícil para um escritor fazer aquele livro, porque a inspiração não vem assim. É trabalho e trabalho, e todo escritor ele vai enfrentar um período de que tipo, eu não consigo bolar nada, eu não consigo pensar em nada, eu não consigo simplesmente escrever isso. Sabe? Vai ter momentos assim. Eu não sou escritora, né? Mas eu escrevo às vezes e, tipo, eu escrevo mais sobre o que eu sinto e mesmo assim eu ainda acho difícil porque não é fácil traduzir o que eu sinto e colocar ali no papel, né? Então muitas das vezes eu me pego ali pensando como eu vou traduzir o que eu tô sentindo para colocar ali, sabe? Não é fácil. Então
eu entendo o Son-ho. Então, quando ele falou isso, meio que já quis apoiá-lo nessa decisão. Por quê? Ele é um escritor. Não é errado ele querer escrever. Errado é ele querer ser uma coisa que ele não é. Ele quer escrever. Então, por que é tão errado ele querer parar de ser uma coisa que ele não gosta de ser para ser algo que ele quer ser? Eu, sinceramente, apoiei o Son-ho nessa decisão que ele tomou, né? Então, no desenrolar da história, né, a gente vê isso, e isso leva ao fato de que o ator que fez a colaboração com o aplicativo It's You chama o irmão dele, o Baek-ho, para poder jantar e tomar uns sojuzinhos. E lá foi ele. O Baek-ho, todo meio que ingênuo, já bebo, é levado na lábia pelo ator Park Jun-won, alguma coisa assim. E não era um golpe? Quando esse povo tá tirando as fotos no outro dia, a máscara do cara não cai, ele tinha dado um golpe e várias pessoas que apostaram, que colocaram dinheiro, investiram dinheiro nele, perderam o dinheiro todo. E inclusive o Baek-ho. E o pior, ele simplesmente colocou a empresa deles, porque eles, os gêmeos, ele e o Son-ho tinham uma empresa. Ele colocou a empresa como garantia. Quando ele falou isso pro Son-ho, o Son-ho ficou novo. E eu falei, não é possível. Amigo, a única coisa que vocês têm de mais precioso é essa empresa que vocês criaram juntos. E você me coloca ela como garantia? Não, eu não tô escutando isso que você disse, porque não tem cabimento, sabe? E beleza não, né? Porque não é normal uma coisa dessa. Mas o Son-ho, antes disso, já tinha ido atrás do ator, né? E ele tinha fugido. Só que a Yeon-bi, ela foi atrás dele também, só que ela acabou, por conta do horário, ela acabou começando a passar mal. E os repórteres vindo, ela começou a piorar os sintomas. Quando o Son-ho chegou lá, ela estava caída no chão e com as mãos assim já. Ele simplesmente não foi atrás do ator e foi tentar ajudar ela. E pegou na mão dela e saiu correndo. Uau! Uau! É assim que começa. E ali a gente descobre que ela tem alguma coisa com o Son-ho que simplesmente quando ela tá com ele, ela não desmaia. Eita! E o melhor é que a mãe dela, né, a mãe dela é feita de inteligência artificial também. Ela criou a mãe, recriou a mãe, podemos dizer assim. A Ia virou pra ela e disse que, será que esse não é seu parceiro destinado? Eu olhei e falei, caramba, bem que se diz que a inteligência artificial sabe das coisas. Ela sabe. A inteligência artificial, sendo mãe, sabe das coisas. Ela acertou em cheio aqui. Alguém deu o roteiro pra ela antes de qualquer coisa, né? E eu olhei, eu fiquei assim, ela ficou meio assim, isso é só coincidência, não sei o que. É coincidência. Mas quando acontece a segunda vez, ela já vê que não é tão coincidência assim. Porque depois, quando eles descobrem que o Baek-ho tinha dado pro agiota a empresa como garantia, não tinha sido pro banco nem nada, ela vai lá, né? E o que ela faz? Ela assume o boato de namoro com o Son-ho, que estava tendo, por conta dele ter pegado na mão dela e saído correndo, né? Dos repórteres e tal. E ali ela foi e assumiu, ele foi e desmentiu, e virou uma bagunça. Do nada, ela aparece na empresa, ela e a amiga dela ali, aparece na empresa com uma mala de dinheiro para poder comprar a empresa do agiota, né? Que nem era do agiota ainda, porque o tempo, né, de pagamento ainda não tinha excedido. Mas ele já estava lá fazendo as medidas e não sei o que, não sei o que. E lá ela compra a empresa, refaz o contrato e não sei o que e compra a empresa do agiota. Beleza. Agora a empresa é dela e o pessoal vai trabalhar para ela, se assinar o contrato. Claro, o contrato dá de todos os direitos de imagem para a empresa dela, que é a It's You.
né? Como o Sonho, ele é uma pessoa bem reconhecida e muito mais reconhecida do que muitas celebridades, ela quer usar isso a favor da empresa dela, obviamente. Então, o que ela quer? Ela quer basicamente transformar o Sonho em um protótipo, né, de namorada, no caso. Ela vai criar a inteligência artificial com a imagem do Sonho para ela ter mais inscrições, no caso, sabe? Ter mais acessos ao aplicativo de namoro e tal. Porque, obviamente, as fãs do Sonho vão querer entrar e vão querer ter algum tipo de relacionamento com o Sonho. Aí eu olhei assim e falei, mas isso não é meio que iludir as pessoas, não? Tipo, se eu pegar meu celular e pesquisar, fiques com tal ator assim, 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 não é quase a mesma coisa? Você está criando a imagem de alguém ali. Uma coisa é você dar para a pessoa o aplicativo e você criar a imagem da pessoa, você tipo dá as características da pessoa que lhe atrai e você simplesmente ter aquela pessoa ali. Outra, o que já é muito ilusório. Outra coisa é você pegar a imagem de uma celebridade e colocar no aplicativo. Você tá meio que iludindo as fãs dessa pessoa. Apesar que tudo que você tá construindo ali é ilusório. Porque não existe esse negócio de o amor não ser mutável. O amor, ele já é assim por algum motivo. Eu não acho, tanto aqui quanto lá em Namorado por Assinatura, eu achei muito desnecessário a criação de um aplicativo onde você se tem um namoro perfeito, dates perfeitos e coisas assim. Porque pra mim não funciona. A vida, pra mim, é bem mais complexa do que isso. Se você quer ter algo perfeito, eu acho que você tá vivendo no mundo errado. Porque realmente eu sei que tem vezes que a gente tem vontade de escapar para um mundo que, sabe, faça sentido pra gente. Eu tenho esses momentos também. Mas, gente, a gente tem que entender uma coisa. Tudo que a gente passa na nossa vida é para que a gente aprenda alguma coisa. A gente não passa por nada à toa, entendeu? Eu sei, não é errado não querer sofrer e eu também não quero sofrer mais. Mas se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje. Entende? Se você não tivesse passado uma desilusão amorosa, você não seria quem você é hoje. Se você não tivesse passado por uma traição na amizade, você não seria quem você é hoje. Você vai aprendendo e entendendo com as experiências da vida como você deve viver. Aí você pega, me coloca um aplicativo onde tudo é perfeito. Que graça tem? Para mim não teria graça nenhuma. Eu não vou mentir para vocês. Em determinado momento poderia até ter graça, mas chegaria um momento que, sabe? Porque uma inteligência artificial, ela é basicamente perfeita. Você não. Você não é. Ela é. Um relacionamento, ele é composto de duas pessoas imperfeitas que simplesmente se complementam e buscam sempre o melhor, tá? Às vezes, é como eu falei, você tá num relacionamento, vocês dois querem fazer isso dar certo. Mas não é porque vocês dois querem fazer isso dar certo que vai ser fácil. Muitas das vezes vão ter dificuldades, mas você vai superar aquilo com aquela pessoa e você vai aprender a crescer. Todos vocês vão aprender a crescer. Para mim, não faz sentido o aplicativo assim. Eu, sinceramente, não usaria. E nisso, eu concordo com o Sonho, sabe? Em questão disso. Apesar do Sonho, ele também, quando a mãe dele morreu, ele fez um livro, ele escreveu um livro. E ele disse ali, né, que ele queria ir pro mundo, fugir. Ele meio que fugiu ali pro mundo, assim, 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 assim. E era basicamente o que a Yumbi fazia. Ela criou esse aplicativo para isso. Né? Ela criou esse aplicativo porque quando os pais dela morreram, né? Eu achei que tinha morrido. Porque
que que eu tô sorrindo? Desculpa, eu não era pra me ter sorrido nesse... Eu começo a sorrir nos momentos errados. É isso. Mas assim, quando os pais dela morreram, que eu achei que tinha morrido, mas na verdade eu descobri que a mãe dela não tinha morrido, que tava numa clínica, eu fiquei meio assim, eu achei que tua mãe tinha morrido, mas tu colocou ela numa clínica, então ela sobreviveu. Sabe? Ela meio que criou isso por conta dessa experiência que ela teve, porque ela também queria fugir meio que dessa realidade que ela tinha, né? Então ela meio que criou isso também. Até porque eu não sei se é exatamente isso, na verdade, porque eu ainda não assisti o dorama todo, eu ainda tô no 4º episódio ainda, esse dorama tem 8 episódios. Assim, mas dá meio pra entender, e o Son-ho também fala com ela sobre isso, em questão disso, né? Eu fiquei chateada com a Yeonbi, eu não vou mentir, porque ela simplesmente estava fazendo o Son-ho fazer uma coisa que ele não queria mais. Ele não sabia até onde ela queria levar isso. Por isso que eu realmente senti raiva dela. Porque eu queria que ela tivesse sido verdadeira com ele. E tivesse falado logo no começo a verdade. Tivesse chegado para ele e falado, ó, é assim, assim, assim. Você quer ou não quer? Sabe? Mas não tivesse chegado para ele, tivesse feito ele fazer meio mundo de coisa, né? Ali tivesse tido date com ele para descobrir tudo que ele gostava de fazer, tudo que ele gostava de comer, para poder colocar lá no protótipo do aplicativo, para poder criar uma coisa dele que ele não sabia. Eu realmente olhei para ela e falei, cara, sério, por favor, para agora, porque se eu começar a ter raiva dela aqui, foi o que eu falei, menina, olha, é melhor tu parar aqui, porque se eu começar a ter raiva de você aqui, eu não vou conseguir mais voltar atrás. E aí eu vou gostar dele, mas de tu não. Porque não é a primeira vez que eu sinto raiva de uma protagonista. Eu não gostava da namorada do Raposão. É o tanto que na 2ª temporada eu não sentia a menor falta dela, porque eu não gostava dela. Sabe? Ali no final eu até tentei gostar dela um pouquinho, assim, que é quando ele volta pra ela e tal, mas o meu sangue não batia com dela. Eu não gostava dela. Eu não sei, eu não gostava. Então, eu olhei pra ela aqui e falei, não é a primeira vez que eu não gosto de uma protagonista. E se você continuar assim, eu realmente não vou gostar de você. Então, querida, vamos, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso, porque o que você tá fazendo não tá certo. Aí ela e a amiga dela foram lá ver e viram com o advogado e disse que não era nada assim. Eu falei, vocês estão enganando o cara. E não é nada assim. Que diacho de advogado é esse também, né? Olha, sinceramente. E aí o irmão dele, né, e a secretária estavam tentando descobrir o que estava acontecendo e tal, né? Com o que eles estavam tramando ali para poder fazer com o Son-ho. E o Son-ho descobre da pior forma possível, podemos dizer. Numa entrevista que eles estão dando ali, né, e tem as fãs dele ali, ele descobre que ele vai ser o novo protótipo da empresa. A cara de desespero do Son-ho foi o que me deu mais raiva da Yeonbi. Sinceramente, quando ele simplesmente ficou com aquela carinha assim de desesperada, eu olhei pra ela assim e falei, olha menina, sinceramente, eu espero mesmo que os próximos episódios que eu assista, eu possa gostar de você. Sinceramente. E ali, quando ele sai dali, ele tá meio chateado, né? Ele conversa com ela, fala algumas coisas, depois ele fala algumas coisas no elevador, que sinceramente eu achei que foi pouco, porque se fosse eu tinha esculhambado ela todinha, né? Mas ele falou algumas coisinhas assim, e depois ele se sentiu culpado por ter falado aquilo pra ela, porque né, ela meio que passou mal depois daquilo, porque deu quase uma hora, e o elevador enguiçou, sabe? E ali ela começou a botar a mão assim, meio que passar mal, né? Ter a crise dela ali. Só que ele tava com ela. E ali, quando ele tava com ela ali, ela não desmaiou novamente. É o tanto que quando a outra chegou, a amiga dela, que por algum motivo não gosta do Son-ho, porque eu não sei se ela gosta da Yeonbi de uma forma romântica, né? Porque não tem outra explicação. Porque se eu tenho uma amiga e ela vira pra mim e fala, olha amiga,
eu sinto isso, porque ela era a única que sabia das condições da Yumbi, né? Então, se eu sei o que a minha amiga sente e passa sempre, ela vira pra mim e fala: olha, amiga, eu conheci uma pessoa assim e sempre que eu tô com essa pessoa, eu não desmaio por algum motivo, eu não sei o que acontece. Mas sério, amiga, então, que legal, que interessante. Por que a gente não tenta descobrir mais sobre isso? Ela não, sabe? Sempre que ela descobria que a Yumbi tava com o Son-ho, ela ficava meio assim: ah, você não é assim desse feitio, você sabe que isso é só coincidência, que não sei o quê. Ela chegou, né, quando tudo foi terminado ali, o protótipo do Son-ho foi terminado, né, ela meio que chegou e colocou ali, deu pro Son-ho, né, o direito de simplesmente ir embora. O contrato nem tinha excedido ainda, faltava tempo pro contrato exceder, mas ela já colocou todo mundo lá meio que pra ir embora e voltar pra empresa deles lá, pra o Son-ho ficar longe da Yumbi. Eu olhei pra ela e falei: qual é o teu problema, cara? Qual é o diacho do teu problema? Sinceramente, sabe? Porque pra mim não tem cabimento. Ou tu gosta dele não, dela, ou tem alguma coisa aqui. Porque não tem cabimento pra mim. E foi nesse dia que eu descobri que a mãe dela não tinha morrido. Só que antes, eu descobri que o Son-ho conhecia a mãe da Yumbi. Eu fiquei em choque quando eu descobri isso, porque ela simplesmente tinha saído porque alguém invadiu, né, a empresa deles e meio que apagou tudo que eles tinham feito. Já estava praticamente tudo certo. No dia que ela passou mal com ele no elevador lá, né, foi nesse dia que tudo isso aconteceu. E ali, né, ela chegou e foi pra lá, saiu correndo, deixou a porta meio aberta, né, a porta não fechou direito, e ele foi pra pedir desculpa pra ela. Ele estava indo embora, mas ele acabou voltando, viu a porta meio aberta, ele lembrou que ela podia ter desmaiado dentro de casa, tá desmaiada dentro de casa. Ele simplesmente abriu a porta, chamou por ela. Quem respondeu? A mãe dela. A inteligência artificial, respondeu. Ele, achando que era realmente a mãe dela, entrou. Quando ele chegou lá, menino, que esse homem tá falando: ah, desculpa eu ter vindo essa hora, eu sou colega de trabalho da Yumbi, assim. E foi, né, entrando. Quando esse menino tá de costa, a inteligência artificial vai e fala: Hanson Ho. Quando ele vira, ele fica meio que pasmo e me solta o nome da mãe da Umbi, Soné. Eu olhei pra ele e falei: oi? E ele me solta depois: a Juma? Falei: não, pera, calma, me explica aqui. Você conhece ela? Como? De onde? E foi aí que eu pensei, porque nessa época já tinha sido contado meio que a história um pouquinho da história, né, da Yumbi. Que a mãe dela, a gente não sabe se tinha um caso, né, com alguém, só que o pai dela estava muito mal no hospital. Ele estava praticamente partindo já para outra dimensão, né? E ela ouviu a mãe conversando no celular com alguém, falando que estava com saudade, isso e aquilo, que ia ver ele assim. E aí, a mãe dela falou para ela que ia passar em um lugar antes, sabe? De ir pro hospital, que ela continuasse arrumando as coisas. Ela perguntou e tal, a mãe não falou. A mãe só falou que tinha uma coisa para contar para ela. Beleza. Ela pegou, continuou arrumando as coisas e ficou esperando a mãe. Deu 1 hora, deu 2, deu 3 e nada da mãe voltar para poder ir pro hospital, né? Ela recebe uma ligação do hospital do pai, falando que o pai tinha entrado em estado crítico, que precisava de alguém ali naquele momento, que não sei o que. Ela parte correndo, tentando chamar um táxi, tentando ligar pra mãe e nada. E ali, quando ela tá correndo, tadinha, a mãe liga pra ela, perguntando onde é que ela tá indo em direção ao hospital, não sei o que. E nisso, ela escuta a batida de um carro. Quando já chega no hospital, já chega ela com a mãe, né? A mãe já toda ensanguentada ali, ela falando: mãe, não sei o que, acorda, não sei o que.
né? E os médicos levando a mãe para poder reanimar e tal, mas ela tinha batido a cabeça muito forte, então acho que tinha, né, tido traumatismo e também acho que estava com hemorragia. E ali a enfermeira não deixa ela entrar, chega outra enfermeira, olha para ela e fala: o homem que veio com você era o seu pai? Ela falou: como? O homem que veio com você era o seu pai? E ali passa o homem. Ali. Ela lembrou de uma cena que ela viu a mãe dela conversando com esse cara e tal. Eu falei: não é possível. Não é possível que a véia tava traindo o véio enquanto o véio tava doente. Não me diga um negócio desse. Aí eu falei: agora eu entendi porque que ela tem esse negócio com esse aplicativo onde o amor não muda. Porque na cabeça dela, né, a mãe tava traindo o pai ali, assim. Mas quando o Son-ho reconheceu ela, ele lembra que quando o livro dele ganhou, né, ele ligou para ela. E eu acho que na cena quando a Yumbi fala que a mãe dela, dali em diante, ela nunca soube o que a mãe dela quis contar para ela, sabe? Se ela tinha tido um caso, era o que as pessoas estavam comentando no hospital, mas ela não sabia. E até então, eu não vou dizer, eu também julguei a mãe dela. Eu também não vou dizer, eu falei: nossa senhora, e agora tu foi lá, traiu o véi e morreu no mesmo dia que o véi. Isso é que é karma. Porque até então eu achei que ela tinha morrido, né? E que ela tinha traído o véio, apesar que eu não sei se ela traiu o véio ou não. Mas na minha cabeça, o que aconteceu? Na minha cabeça, ela meio que podia cuidar da mãe dos meninos, né? E os meninos criaram um apreço por ela. E no dia que ela estava falando no telefone, ela não estava falando com uma pessoa que podia ser amante dela e tal. Ela estava falando com o Son-ho ou com o Baek-ho, né? E ela foi ver os meninos, porque talvez o dia do acidente tenha sido o dia que o livro do Son-ho tenha ganhado, né? E ela foi ver o Son-ho para poder dar parabéns para ele. E isso explica por que ela estava junto com aquele cara quando aconteceu o acidente, porque eu acho que aquele cara provavelmente era o pai do Son-ho e do Baek-ho. Então, eu acho que isso explicaria. Eu tenho para mim, na minha cabeça, eu criei basicamente essa teoria depois que eu descobri que o Son-ho conhecia ela, né? Então, basicamente, o que ela queria contar para Yumbi poderia ser sobre o Son-ho, né? Não necessariamente que ela tinha um caso com alguém. Só que a gente só vai descobrir mais pra frente, né, quando realmente acontecer alguma coisa. E ali, simplesmente acontece o seguinte. É como eu falei, a Tae-hee, que é a amiga da Yumbi, ela quer de alguma forma tirar o contato do Son-ho com a Yumbi. Só que, né, quando tem o lançamento lá do prototipo do Son-ho, a Yumbi, ela não ia. Quem ia apresentar tudo seria a Tae-hee. Só que, nesse dia, o Son-ho chega lá na casa da Yumbi, né? E ela tava lá quietinha no canto dela, porque ela tinha acabado de ter aquela interação com a mãe, fora a IA e tal. E ela simplesmente acabou desligando a IA, porque o irmão do Son-ho tinha falado pra ela, né? Ela deu duro pra criar a Mina de novo, que era a namorada do irmão do Son-ho. Ela falou pra ele que algumas coisas estariam diferentes. Aí ele falou ok, né? Mas que ela falou que ele não precisava, assim, mais, não sei o quê. E aí ela falou por quê. E ele falou que por mais que ela recriasse, né, a Mina, não seria a verdadeira Mina. E ela ficou pensativa, né? E quando ela tava lá, a campainha toca. Eu falei: é o Son-ho. Dito e feito, quando ela abriu a porta, era o Son-ho, né? E ali ele foi lá e chamou ela, né? Pensar que não, a Tae-hee chegou lá, falou e que não sei o que. Aí quando os acionistas perguntaram, né, da Yumbi, ela foi e falou que ela não estaria ali, que por enquanto seria com ela que eles iriam resolver e tal. Aí o Son-ho fala: espera um momento.
Ele entrou dramático, porque eu não sei pra que aquilo. Entrou simplesmente correndo. Ele não podia entrar andando? Podia, mas correndo foi mais dramático. Então ele simplesmente entrou correndo, segurando na mão da Yumbi. E quando os dois parou, eles continuaram de mãos dadas. Uau! O Beko olhou assim e falou, Sonho, meu amigo, o que é isso? Tipo assim, beleza, tá bom. Mas não tinha necessidade. Vamos combinar que não tinha necessidade? Mas se vocês acham que tinha, que sou eu também, né? E eles continuaram de mão dadas. Aí a Thierry olhou pra ela e falou assim, Yumbi só falou isso também. Acabou também, né? Acabou aí o episódio. Não sei o que acontece, quero não assistir. Mas eu tenho certeza que essa menina, ou ela gosta da Yumbi, ou ela tem algum problema. Porque ela não quer o Sonho e a Yumbi juntos. E eu realmente não sei porquê. Já tá me dando raiva dela. Aliás, já me deu raiva dela há muito tempo já. Desde que ela começou a tratar o Sonho meio que com diferença por conta da Yumbi. E por enquanto é isso, né? No vídeo de quarta-feira vai ser o último vídeo dessa saga aqui. E aí eu vou trazer o restante, porque aí eu vou conhecer o restante da história dela, o restante da história do Sonho, né? Vou saber qual é a ligação do Sonho com a mãe dela. Então eu posso trazer melhor um pouco o meu ponto de vista aqui, né? Posso trazer melhor o meu ponto de vista aqui para vocês. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já assistiram esse dorama, se ainda não assistiram. É um dorama curtinho, de 50 minutos, 8 episódios, então eu ainda vou falar se vale a pena assistir ou não, se vale o tempo, porque por enquanto eu só gostei do Sonho aqui, tive raiva da Yumbi e da outra amiga dela, do irmão do Sonho eu também gosto, por mais que ele tenha caído naquele golpe, eu não consigo não gostar dele, eu gosto do irmão gêmeo do Sonho também, né? Então, é isso, simples e direto, mas no vídeo de quarta-feira eu digo se realmente vale a pena o tempo de assistir isso aqui ou não, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e é isso. Lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perda, é espaço para coisa melhor entrar. Ok? Um beijo. Anhão. Não.